Boa tarde a você, CNN Mercado de volta, agora com a última edição. Olha, hoje foi um dia de divulgação da ata do Copom, detalhando a decisão do Comitê de Política Monetária de manter a taxa de juros aqui do Brasil em 15% ao ano pela terceira vez seguida. Esse documento veio com um tom mais duro, sugerindo que os juros vão seguir mais altos por um tempo mais prolongado e tirando então a esperança do mercado por um início de cortes tão cedo. Com isso, o Ibovespa teve um dia de quedas fortes e agora opera em baixa de mais de 2% e desce para casa dos 158 mil pontos. Nos Estados Unidos, um dado importante que inclusive ajuda a moldar as expectativas sobre juros por lá é o payroll, que mostrou a criação de 64 mil vagas de emprego em novembro, número acima da expectativa do mercado, que era de 40 mil, mesmo que a taxa de desemprego tenha se mostrado maior desde 2021. O dólar teve a terceira alta seguida no pregão, uma alta de 0,78% e custa agora R$ 5,46. Ainda falando de mercado acionário, o ouro não é o único metal que está brilhando na carteira dos investidores. É verdade que o ativo já se valorizou 60% na comparação anual, mas na última semana a prata passou dos 63 dólares por onça, que é a unidade de medida usada para medir esse tipo de metal, e inclusive é quase o dobro do valor de um ano atrás. Isso aconteceu depois que o Federal Reserve reduziu os juros nos Estados Unidos. Em entrevista ao CNN Money, o Caio Camargo, que é estrategista de investimentos do Santander, falou sobre essa alta. Olha só. Pano de fundo é exatamente esse macro, né? Quando a gente vê um ambiente de corte de juros nos Estados Unidos, né? Até uma pressão inflacionária que a gente vinha observando até há pouco tempo atrás, a prata, ela tem mais ou menos 55% do preço dela, acaba sendo um pouco desse impacto industrial, né? Elas têm esse uso muito forte aqui em tecnologia, energia sustentável, que são coisas que também, ao longo desses últimos 2, 3 anos aí, tiveram uma procura, uma demanda muito maior. E isso se reverte também para o preço da prata, né? O ouro, como a gente sempre fala, acaba tendo um pouco mais esse viés, né? Porque justamente a gente tinha o dólar lá atrás, lastreado a ouro, né? Era um metal precioso que dá para carregar, tem uma maleabilidade boa, enfim. Então, no fim das contas, todas essas commodities metálicas acabam andando um pouquinho, e aí sempre na esteira do ouro, quando se fala, né, do que você trouxe do ambiente macro de queda de juros dos Estados Unidos, depreciação do dólar, o ambiente inflacionário um pouco mais ameno aqui, tá? E a Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade e na Grande São Paulo, soma mais de 77 milhões de reais em multas aplicadas pelo Procon, órgão que atua na defesa do consumidor no estado. Foram 8 multas aplicadas desde 2019, logo após a empresa assumir as operações. E olha, desse total, 5 estão suspensas pela Justiça após a distribuidora recorrer e outras 2 estão tramitando em fase administrativa lá no Procon, também após a concessionária contestar. Só uma das multas, no valor de 5 milhões de reais, foi inscrita na dívida ativa, o que quer dizer que a Enel não recorreu, mas também ainda não pagou o valor. O Procon de São Paulo não especificou os motivos para cada uma das punições, mas assegurou que elas são referentes a, entre aspas, serviços mal prestados pela distribuidora nos últimos anos. Procurada, a Enel ainda não se manifestou. Por hoje é só. CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã. Segue com a gente no Hora H com Thaís Herédia. Até já.